Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Norte Concursado. E hoje o nosso tema bem tranquilo, bem relax, aqui, travessão. Galera, lembrando que o travessão, ele é um sinal de pontuação, viu? Pontuação. Assim como o exclamação, interrogação, a vírgula, ponto e vírgula, ponto, aspas, o travessão é também um sinal de pontuação. E por isso, nós não devemos fazer essa comparação aqui, ó. Qual a diferença entre o travessão e o hífen, né? Em alguns momentos a gente pode gerar até alguma dúvida, mas isso você que está assistindo esse vídeo não vai ter, se já teve algum dia. Então o travessão, por ser o sinal de pontuação, o papel dele é desempenhado em relação ao texto, em relação ao discurso. Já o hífen é um sinal gráfico e por isso a relação dele é com a palavra, com a composição da palavra. Perfeito? Porventura uma banca fora da sua lucidez cobrar na questão assim, travessão é um sinal gráfico ou hífen é um sinal de pontuação, você já vai saber a distinção entre ambos, correto? Então vamos lá. Qual é a finalidade do travessão? Basicamente três, galera. Primeiro, indicar o discurso direto. Segundo, enfatizar trechos intercalados, né, orações intercaladas, ou separar, intercalar também, né, apostos explicativos, beleza? E também assumir o lugar dos dois pontos. Em alguns momentos, o travessão ele vai substituir os dois pontos. Lembrando que quando ele for, aqui, na segunda hipótese aqui, quando ele for intercalar orações, ele vai estar substituindo as vírgulas. Então, basicamente, o travessão ele vai substituir as vírgulas, vai substituir as aspas, vai substituir os dois pontos, correto? Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. E esse texto muito legal, de Luiz Veríssimo. Aqui, ó. Pai não entende nada. E o texto ele traz uma estrutura que você vai entender como discurso direto. Galera, discurso direto é um tema bem tranquilo, bem simples, mas vez ou outra ele está caindo em provas. Tranquilo? Então, vamos aproveitar aqui para a gente rememorar o que é um discurso direto. Discurso direto é essa estrutura aqui, ó, que você está vendo, marcada por distinção, né, por diferenciação entre falas. O narrador vai ter uma fala, as personagens terão outras falas, cada coisa no seu devido lugar, tudo ordenadamente. E essa ordenação ela será marcada por travessões e por dois pontos, que a gente não está vendo aqui, mas a gente consegue identificar aqui a fala do narrador. Olha só, o carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: pode deixar. Ele trocaria o pneu. Então, essa fala é a fala do narrador. No discurso direto, vai ficar explicitado de quem é a fala do narrador e de quem são as outras falas. Olha só, aí continua. Você tem macaco? De quem foi essa fala? Da personagem. No caso, o homem que desceu do carro. E aí, a segunda fala aqui, ó. Perguntou o homem. Já essa fala a gente sabe que é do narrador. Então, galera, basicamente, o discurso direto é essa estrutura onde cada fala vai estar separada ordenadamente e com marcas de pontuação. Dentre elas, o travessão. Entendeu? Então, o travessão ele vai indicar discurso direto. Correto? Então, esse é o nosso primeiro exemplo da finalidade do travessão. Segundo exemplo aqui, ó. Opa. Me perdoe aqui. Segundo exemplo. Aqui, ó. Deixa eu apagar esse outro aqui. Nós temos aqui nesse texto, segunda finalidade do travessão. Vou colocar aqui para ficar melhor para você. O Brasil, aí tem um travessão. O maior produtor e exportador de carnes do mundo, outro travessão.
acaba de lidar com um escândalo sem precedentes, envolvendo as maiores empresas de frigorífico do mundo. Você percebe aí que existe 2 travessões aqui, correto? 2 travessões aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Esses travessões, eles estão intercalando uma oração. Mas aqui, você percebe que essa oração ela está se referindo ao Brasil, correto? O maior produtor e exportador de carnes do mundo está se referindo ao país Brasil. Logo, a gente pode dizer que essa frase, essa oração intercalada aqui, ela é um aposto explicativo, correto? Então, se for um aposto explicativo entre travessões, esse daqui é o chamado travessão duplo, viu, galera? Tem um no começo e tem um atrás, e no final, travessão duplo. Nesses casos, o travessão vai servir ou para intercalar orações ou intercalar apostos explicativos, tranquilo? Simplesmente isso. E nesse caso aqui, a banca pode perguntar, ela pode colocar aqui, ó, em vez de travessões, ela pode colocar vírgulas e perguntar para você se as vírgulas podem substituir os travessões ou os travessões podem substituir as vírgulas. E ambas as alternativas estarão corretas, viu? Porque o travessão vai substituir a vírgula ou vice-versa. Tranquilo? Esse foi o nosso segundo exemplo. O outro exemplo aqui, ó. O outro exemplo é esse daqui, ó. Meus vizinhos vão me enlouquecer. Travessão. Gritos e brigas de madrugada. Aí, segunda oração aqui, ó. Só ela consegue me fazer sentir melhor. Minha mãe. Você percebe aqui que não há aqui travessão duplo, apenas um. Quando for esse caso aqui, galera, esse travessão ele está substituindo os 2 pontos. Nesse caso aqui, ele está substituindo os 2 pontos aqui, ó. Tá vendo? Aqui no lugar caberia 2 pontos. Por quê? Porque os 2 pontos, eles também servem para iniciar uma explicação. E aqui você vai ver que tem uma explicação sendo iniciada. Ó. Meus vizinhos vão me enlouquecer. 2 pontos, gritos e brigas até de madrugada. Aqui, você há de concordar que caberiam 2 pontos. Na de baixo aqui, ó, só ela consegue me fazer sentir melhor. 2 pontos, minha mãe. Então, nesse terceiro exemplo, os travessões estão sendo usados para substituir os 2 pontos, correto? Então, são esses os principais exemplos da aplicação dos travessões, correto? Então, vamos aqui avançando, já que a gente já viu toda a teoria, né? Suficiente para respondermos questões de provas. Então, vamos agora praticar para a gente ver como que cai em questões. Aqui nós temos nosso primeiro exemplo. Deixa eu diminuir aqui. Olha só. É uma questão aqui da banca CEPS, UFPA, do ano de 2022, no ano passado, questão bem recente. E aí o texto que precede o enunciado fala assim, ó. Popularmente, né? Aqui, ó. Popularmente conhecido como lei de cotas, o texto, aí você está vendo aqui o travessão, ó. O travessão, que também assegura reserva de vagas a pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência. Aí você vê outro travessão. É alvo de projetos no Congresso Nacional que limitam o alcance das medidas. Então, galera, a gente vê aqui um exemplo de travessão duplo, correto? E a gente viu lá em cima que travessão duplo, o que ele faz? Ele intercala as orações, ou intercala apostos explicativos, correto? E nesse caso ele vai substituir as vírgulas, não suprimir, não eliminar, mas substituir elas, correto? Então vamos ver aqui. E aqui a gente vai ver as alternativas. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Bom, o máximo que eu consegui diminuir, né? Então olha só. Olha só. Travessão duplo, ele é usado para discurso direto, sim ou não? Não, né? Discurso direto vai ser um travessão apontando a fala de uma personagem. Então, a gente já elimina a letra A.
Letra B. Serve para indicar discurso indireto? Não. O travessão ele não serve para indicar o discurso indireto. Letra C. Serve para indicar... Galera, vocês... Deixa eu riscar a resposta certa aqui, né? Serve para indicar o discurso indireto livre? Também não, galera. Serve para oração intercalada? Sim, essa, portanto, é a nossa resposta, a oração intercalada. E a letra E, supressão de vírgula, não, porque ele não vai suprimir, ele vai substituir a vírgula. E a gente retorna aqui, a gente vê que aqui, ó, o travessão, ele intercalou uma oração. Porque eu poderia dizer muito bem assim, ó, popularmente conhecida como lei de cotas, o texto é alvo de projetos no Congresso Nacional. E aí eu coloquei no meio, eu quebrei esse discurso ao meio e introduzi uma oração, intercalei ela, e para isso eu usei os travessões. Beleza? Então, a nossa resposta certa, letra D. Letra D de dedicação em estudo para concurso público. Então, vamos lá. Aqui nós temos o nosso segundo exemplo, olha só, banca setup. A banca setup, galera, ela está escalada para muitos concursos aqui no Pará. Já realizou alguns, vai realizar o próximo da FASEPA, vai realizar outros também, com certeza. Então é bom você ir se familiarizando com o tipo de conteúdo que ela cobra, correto? E ela, olha só, ela cobra travessão, viu? Olha só. Quinzenalmente, 4 mortes recentes eram analisadas em busca de aprendizagem e de erros que pudessem ser convertidos em lições para que, tomara fosse possível, não se repetissem. No parágrafo aqui, ó, a questão fala assim: tomara fosse possível, que está escalado aqui, ó. O emprego dos travessões se deu por quê? Letra A, para destacar uma ironia. Você concorda? Não, né? Tomara fosse possível, você não está vendo aqui resquício de ironia. E outro detalhe, ironia, ele vai ser ali acompanhado por aspas. Então, elimina a letra A. Letra B, para marcar o aposto explicativo. Você está vendo que o tomara fosse possível está explicando algo antes? Não, né? Não está explicando. Então aqui a gente já elimina a letra B. Letra C, para evidenciar uma explicação, a mesma coisa da B. Não, também não é uma explicação. Letra D, destaque. Destaque pelo advérbio final. Galera, possível. Galera, possível é um adjetivo, viu? Então, esse aqui também... perdoe. Esse daqui também está errado. Então, somente pela eliminação a gente chega na resposta certa aqui, ó. Pela presença de uma oração intercalada. E é o que acontece aqui, correto? Uma oração dentro de outra oração. Uma oração intercalada. Lembre-se que ela sempre vai ser separada ou por vírgulas ou por travessão. Beleza? Então, vamos avançar aqui. Resposta certa, letra E. E aqui a nossa última questão. Do Ministério Público, galera. Ministério Público 2022. A gente vai ver aqui prova de enfermeiro. E aí a banca Consuplan também cotadíssima para concursos no estado do Pará. Não somente no estado do Pará, né? Em outros estados também, como Minas Gerais e outros estados brasileiros. E aí ela diz assim na questão: guerras, por mais que sejam desprovidas de sentido e de lógica,
precisam seguir regras de conduta. Galera, as vírgulas que separam o segmento, por mais que sejam desprovidas de sentido e lógica, o que acontece? Essas vírgulas, letra A, podem ser substituídas pelo duplo travessão? O que você acha? Você acha que essas vírgulas aqui, ó, poderiam ser substituídas por travessão, sim ou não? Sim, muito bem, galera. Sim, a gente viu em momentos atrás que sim. Travessão duplo, um no começo e um no final, pode substituir as vírgulas que estiverem intercalando as frases ou os apostos. Beleza? Então a nossa resposta certa, letra A. Aqui, ó. Por que não é a B? Porque promove o emprego de uma linguagem erudita? Não, não promove. Foram empregadas em função de destacar o termo guerras. Não, galera, não é essa a lógica. Porque essa frase intercalada, ela vai dar força para a frase posterior, né? Precisam seguir regras de condutas. Então não pode ser a letra C. E a letra D, não são obrigatórias. Essas vírgulas não são obrigatórias, neste caso, de acordo com a norma padrão da língua. Sim, galera, é obrigação. É vírgula que ela separa a oração intercalada. O aposto explicativo ela é obrigatória, correto? Então, a gente fica com a nossa letra A, que é a nossa resposta certa. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso vídeo de travessão, um vídeo bem simples, bem tranquilo. A gente resolveu 3 questões. E esse assunto, galera, é aquele assunto para você não errar em prova, porque todo mundo vai acertar. Tranquilo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e partiu. Vamos gabaritar a prova de língua portuguesa.